Oi, galerinha do oitavo. Vamos falar agora um pouquinho sobre questões textuais, sobre interpretação textual, né? A gente já falou um pouco sobre isso no início do ano, mas vamos deixar registrado aqui. Fazemos sempre interpretações textuais, né? Isso é um assunto importante em português, literatura, mas fazemos isso muito. E às vezes é visto como uma situação simples, né? Uma interpretação textual, é só ler o texto e tirar dali as respostas. Sim, é simples, né? Mas a gente tem que entender, além de simplesmente ler o texto, nós temos coisas ali, né? A gente tem que saber ler nas entrelinhas, que é o seguinte. Então, interpretação textual, a primeira coisa é a gente fazer uma boa leitura daquele texto, né? A gente tem que ler talvez mais de uma vez aquele texto para a gente realmente fixar ali a ideia que o autor trouxe para gente, né? Então, às vezes numa segunda ou até terceira leitura que a gente consegue fechar o entendimento todo daquele texto, tá? A primeira questão é a leitura em si. Tem pessoas que na primeira leitura já tem a absorção total daquele assunto, né? Mas tem pessoas que precisam ler um pouco mais, né? Com mais atenção, para prestar atenção nas ligações que aquele texto tem pra gente, entre introdução, desenvolvimento e fim. Então, a leitura, né, mais de uma vez é importante, certo? Então tá, primeira coisa, a leitura. A segunda situação é o seguinte: tem diferença você interpretar e compreender. A compreensão de texto, ela é específica daquele assunto que veio tratado, que está ali nas linhas, que está escrito, que o autor quis trazer para a gente. Então, dependendo da forma como é feita a pergunta, então a gente tem que prestar muita atenção no enunciado, que compreender o texto é realmente entender o que o autor trouxe pra gente naquelas linhas que ele escreveu, tá? Exclusivamente o que o autor colocou ali pra gente. Então é compreender o que ele trouxe, o que ele escreveu. Isso é compreensão. Já para eu interpretar, vem aí uma outra palavrinha que é a inferência. A inferência é o que eu consigo deduzir. Aí eu vou interpretar um pouco além. Além do que ele trouxe, além do que ele escreveu, eu vou interpretar, eu vou inferir, eu vou deduzir um pouco além. De acordo com o que eu já li, do que eu já ouvi, do que eu já conversei sobre aquele assunto. Então eu consigo inferir mais coisas. Então a inferência é maior. A interpretação que traz pra gente essa inferência, ela é além, ela extrapola as linhas daquele texto. Então a gente tem que prestar muita atenção na maneira como isso vem enunciado. E isso é explícito, tá? Quando pergunta do texto, no texto, o que o autor quis dizer, compreensão do texto, então tudo se limita à compreensão. Quando ele expande, né, o que você acha, o que você deduz, o que você infere, qual que é a sua interpretação, então aí está indo para um outro lado. É baseado naquele texto, sim, claro, mas te dá a liberdade de ir um pouco além, né? De colocar ali também o seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto que você já ouviu, que você já leu. Por isso é tão importante a gente ler, né? Ter os chamados conhecimentos gerais, né? A gente ficar atento às coisas que a gente vê na TV, na internet, ao nosso para a gente aumentar o nosso conhecimento, né? Porque isso é importante numa questão de inferência, tá certo? Então tá bom, até o próximo vídeo. Beijo.